Olá, tudo bom? Eu sou Roberto de Farias, bem-vindo ao fantástico mundo dos arquétipos e no vídeo de hoje nós vamos falar mais um pouquinho a diferença entre sistema e matrix. Bom, gente, a razão de eu trazer o vídeo de hoje é porque eu acredito que é muito importante reforçar esse assunto. Alguém perguntou aqui no canal sobre... deu um nó, a pessoa escreveu assim, ó, Roberto, deu um nó na minha cabeça porque todo mundo aqui no YouTube fala que a gente precisa se libertar da Matrix. E você está falando que a Matrix é justamente quem mandou a gente pra cá como se fosse o todo, né? Porque nada mais é do que o todo. E aí eu falei, gente, eu vou ter que fazer outro vídeo falando sobre isso. E aí... aqui estou eu fazendo esse vídeo de novo falando sobre esse mesmo assunto. Eu sei que é repetitivo, mas tem gente que ainda não entendeu e talvez o título desse vídeo vai ajudar as pessoas a chegar até aqui por essa razão. E aí a gente precisa fazer uma coisinha que eu não gosto de fazer, que é falar mal da vida dos outros. E é assim, gente, existem por aí muitos terapeutas, coaches e especialistas da linha mecânica quântica desenvolvendo um trabalho com boas intenções. O problema é que eles não fazem cursos o suficientes para entender alguns termos técnicos e daí eles ouvem alguém falando uma coisa e repete aquilo. E isso acaba virando... a gente já falou sobre isso. Pega uma mentira e repete ela várias vezes, ela vira uma verdade. Isso é um grande problema, porque para nós que estamos no caminhar da expansão de consciência, a gente fica perdido. Principalmente quando você escuta alguém falando sistema, matrix, você não sabe mais o que é sistema, você não sabe mais o que é matrix, porque até metade do caminho a gente acha que tudo é a mesma coisa. A gente acha que sistema e matrix é a mesma coisa, e não é a mesma coisa, tá? Aí eu decidi fazer esse vídeo justamente para esclarecer finalmente, assim, de uma vez por todas, qual é a diferença entre matrix e sistema. Então é assim, ó, eu já falei, mas vai ficar repetitivo, tá? Eu vou repetir de novo. A matrix, ela é aquela que faz, é a matriz, a mãe de todas as coisas, o pai de todas as coisas. É que a gente tá acostumado com um Deus no masculino, e quando a gente fala de matrix, que é feminino, que na verdade é quem cria, né, a matriz, que é a criadora de todas as coisas, lembra que quando a gente tem aqui uma pele, e essa pele lá embaixo ela tem uma camada basal. A camada basal é a base que cria a pele. Essa camada basal, ela é a matrix da sua pele, é a matriz da sua pele. Então quando você faz lá um corte, né, que é profundo, se esse corte cortar o suficiente até chegar na matriz, essa matriz vai começar a produzir pele com uma marca. Então o tempo todo vai ter marca. É o mesmo que acontece com pessoas que têm espinha como eu. Quem já percebeu, eu tenho várias marcas de espinha. As espinhas, quando você tem ela num grau muito avançado, ou que você aperta a espinha, o que acontece é que você aperta o suficiente até machucar a matriz. E quando você machuca a matriz, essa matriz cria o problema, ele já sai da base, da camada basal lá da pele, com o problema, porque você machucou aquele que faz, aquele que cria. Então, como você machucou aquele que cria, que é a célula lá embaixo, o corpo já cria já cria uma nova pele, mas já com a cicatriz. A mesma coisa acontece para qualquer cicatriz que você faça no corpo, que você vai perceber que nunca mais aquilo ali desaparece. A menos que você faça alguns tratamentos para melhorar. Pode ser que existem alguns tratamentos que são bem assim, bem avançados e bem... são cirúrgicos, tratamentos químicos cirúrgicos, que eles vão passar um líquido lá, um ácido lá, que geralmente é o fenol, e esse fenol ele vai matar todas as camadas da pele, inclusive a camada basal. E aí quando ele chega na camada basal, o corpo é obrigado a criar uma camada nova, camada basal, para criar uma pele sem cicatriz. Às vezes resolve, às vezes não resolve, porque a camada basal, é aquela que cria, é a matriz. A matriz é a criadora. Então aqui, vamos voltar para o mundo quântico. A matriz é a criadora, é aquela que criou tudo isso aqui. Então, só que a diferença entre aquela matrix que criou tudo isso aqui e a matriz da pele é que aquela lá, ela sabe de todas as coisas. Ela é onipresente, onisciente, onipotente, ela está em todos os lugares, sabe de todas as coisas e conhece tudo.
Tá? Então, quando você coloca a diferença entre ela e essa daqui, é que essa daqui tá no mundo da matéria e aquela lá tá no mundo das ideias. Então ela é perfeita. O mundo das ideias, lembra que o mundo das ideias é um mundo mais elevado, tem valores elevados, conhecimentos elevados, enquanto que a matéria é o contrário, é o lado sombra, né? Que é a Terra. Então, gente, o que acontece? A Matrix é perfeita, é ela que cria tudo que está aqui no planeta e não só no planeta Terra, tá? É ela que cria tudo que está no multiverso. Então, absolutamente todos os planetas, todas as galáxias, todos os mundos paralelos, todos os planos, todas as ideias que estão no plano das ideias fazem parte da Matrix, porque a Matrix é a matriz que está fazendo tranquilamente o mundo se desenvolver e ter a expansão emocional que nós estamos caminhando para ela. Ok? Então essa é a Matrix, é a mãe de todas as coisas, o pai de todas as coisas, a dualidade que criou o mundo. Então assim, é um ser só, né, o todo. Esse todo, que a gente fala no masculino, então parece que Deus é um homem, né, mas não é. Deus é uma energia dual, masculino e feminina. Então você pode chamar de Deus, o Deus masculino, ou a Matrix feminino. É a mesma coisa, ok? Agora, o sistema nada mais é do que o sistema em que nós estamos implementados dentro do planeta. Então nós vivemos, mesmo assim, não importa onde você vá no planeta Terra, nós não estamos falando de governo, tá? Quando a gente fala aqui de sistema materialista, nós não estamos falando, porque entra aí o capitalismo, né, que não tem nada a ver com o governo. O capitalismo é aquele sistema onde você precisa trabalhar, ganhar dinheiro, para comprar aquilo que você precisa para sobreviver. Comida, água, roupas e supérfluos, né? Celular, internet, que hoje em dia virou uma necessidade básica, mas não é, a gente pode viver muito bem sem isso. Né? Então não é uma necessidade. É um luxo que a gente tem na verdade. Né? É um luxo da tecnologia moderna que nos permite ter acesso a uma tecnologia que nos faz ter essa comunicação e essa interação. Né? Para eu chegar na tua casa hoje eu dependo desse luxo. Porém, se ele desaparecer da noite pro dia, amanhã nossa vida continua, a gente não vai morrer, então não é uma necessidade básica e fundamental do ser humano, tá? Embora a gente hoje considere que seja, mas não é, tá? Então, esse sistema que a gente está vivendo, que é o sistema materialista capitalista, onde a gente precisa gastar, comprar, ele é o sistema que não é a Matrix. Ele faz parte da Matrix, mas a Matrix não faz parte dele. Foi a Matrix que criou ele, porque lembra que tudo que está no planeta, bom ou mal, é a Matrix quem cria. Então quando a gente pensa assim, que a gente tem uma coisa, eu não queria chegar nesse assunto, mas a gente vai ser obrigado a falar sobre isso agora, tá? Quando a gente pensa em Deus, a gente acredita que Deus... vamos ter que falar sobre isso. A gente pensa que Deus é o criador de todas as coisas boas e que o diabo é o criador de todas as coisas ruins. E não é bem assim, porque o arquétipo é o mesmo. Só que ele está numa dualidade, ele tem suas duas polaridades, o lado luz e o lado sombra. Porque a vida, o universo, não existiria se não fosse a dualidade do arquétipo. A dualidade é ela que dá vida para as coisas. Sem dualidade não há vida. Sem dualidade não existe absolutamente nada. Né? Como que a dualidade ela explica a comparação. Como você pode comparar o que é luz e o que é sombra? Se você só tivesse luz, você não teria referência. Percebe? Você só saberia o que é luz. Se alguém te falasse sobre sombra, você não ia nem conseguir compreender aquilo. Porque é o contrário daquilo que você vive. Então, quando a gente fala sobre isso, também fica mais fácil de entender as polaridades que as pessoas vivem. Quando a pessoa vive no mundo de prosperidade, para ela é praticamente impossível ser miserável. E quando a pessoa vive no mundo de miséria, no mundo de escassez, para ela é praticamente impossível ser próspero, porque ela não está polarizada corretamente. Ela está num lado da polarização. A polaridade, quando você está polarizado corretamente, você está em equilíbrio. E quando você está em equilíbrio, você consegue compreender que tudo é possível. Tanto o lado luz quanto o lado sombra. Tanto a prosperidade quanto a escassez. Tá? Isso é só para você entender a dualidade da coisa. E o que está no universo, tudo que está no universo, inclusive o sistema, que é o sistema capitalista, faz parte da criação da Matrix, justamente porque o planeta Terra representa a matéria, aquilo que a gente veio para ter de concreto. Então os seres humanos que estão aqui, eles estão agindo dentro do chakra básico, que é o chakra que está relacionado com a Terra, que faz com que a gente queira ter.
eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, carro, casa, apartamento, e as pessoas acabam meio que se prendendo a isso e não se desenvolvendo emocionalmente e nem expandindo a consciência, né? Porque expandir a consciência é começar a entender que o ser é mais importante do que o ter. E aí você começa, não que você não vai precisar ter algumas coisas, você vai precisar, porque faz parte da nossa caminhada, mas faz parte também do chakra básico do planeta Terra, que faz parte do mundo capitalista. Então nós estamos presos num mundo que, mesmo que todo mundo evoluísse emocionalmente, todo mundo ia precisar ter alguma coisa, porque nós estamos no planeta Terra. A vibração do planeta Terra é a vibração do ter. Faz sentido pra você? Responde aqui nos comentários, por favor, porque às vezes eu acho que eu tô falando muito simples, e aí vai parecer que é muito ridículo o que eu tô falando, ou muito avançado e aí ninguém vai conseguir acompanhar. Então eu preciso saber se vocês estão acompanhando, ok? Então esse é o sistema que nós estamos enfiados nele, a gente não consegue sair desse sistema. Mesmo as pessoas mais evoluídas, por exemplo, você fala assim, Roberto, mas Jesus Cristo era um homem extremamente evoluído emocionalmente, ele alcançou a expansão de consciência. Alcançou, mas ele precisava de roupa para se vestir, porque senão ele saía pelado no meio da rua e ele ia ser preso. Você percebe que a gente está num planeta que mesmo que você evolua emocionalmente, você sempre vai precisar ter alguma coisa? Esse ter não é ter. As pessoas, quando a gente fala em ter, as pessoas já pensam longe, né? Já pensa no iate, já pensa na casa da praia, já pensa em coisas assim que são, né, é vida de luxo. E o ter não é, também é ter isso, né? Mas ter é o simples fato de ter alguma coisa. E às vezes esse alguma coisa nem é concreto, aqui isso é uma conversa que a gente vai ter lá pra frente, ainda não chegou a hora. Mas o ter está relacionado a algumas coisas que são abstratas, também estão relacionadas ao ter. Por exemplo, nós estamos no planeta Terra, que é um planeta que está fazendo referência ao chakra básico, que faz referência àquilo que você quer ter. Aí você fala assim, evoluir, expandir, sou uma pessoa mais evoluída, não preciso de mais nada, agora eu não quero mais ter nada, não quero mais ter casa, não quero mais ter carro, não quero mais ter apartamento, mas eu quero ter conhecimento. Você percebe? A gente ainda quer ter alguma coisa. Porque enquanto nós estivermos presos nesse corpo aqui, nessa vida, nessa matéria, né, e a gente não pode diminuir o tempo, porque diminuir o tempo, você está cortando algo que não é teu. Né? Então, você lembra que nós somos meros, eu não gosto de usar muito essa palavra, mas nós somos meros escravos do jogo. Né? O jogo faz... a Matrix, ela faz da gente o que ela quer. E aí que tá o grande problema. Quando as pessoas vão se referir à Matrix, elas falam sistema. E quando elas querem se referir ao sistema, elas falam Matrix. E aí dá um nó na cabeça do pessoal. Por quê? Muitas vezes a pessoa realmente não sabe. As pessoas estão falando Matrix, 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 como se a Matrix fosse algo que nós pudéssemos nos libertar. Né? Para quem assistiu o filme Matrix, talvez seja de lá que tenha saído essa referência, onde eles mostram que nós praticamente nós vivemos numa simulação de um jogo, né? Então aquele filme lá ele fala justamente sobre isso. Eu vou tentar não dar spoiler aqui, tá? Porque tá saindo aí agora entre esse ano e o ano que vem a continuação da Matrix, então eu acredito que vai ser fenomenal, como foram os 3 primeiros filmes, que falam justamente sobre um sistema que nós estamos trancados dentro deles. Porém, aquele filme mostra justamente lá a pílula. A pílula é olha, assistam o filme Matrix e façam uma comparação entre o filme Matrix e Adão e Eva no Jardim do Éden. Vocês vão... Os arquétipos são os mesmos, tá? A pílula lá é a mesma coisa, tá falando justamente sobre isso, tá? Então eu não vou falar mais sobre isso porque não chegou o momento ainda, só pra vocês ativar a curiosidade de vocês e vão lá assistir e vão entender um pouquinho da história de Adão e Eva, não num contexto religioso, tá? Tudo que eu falo aqui não tem nada a ver com contexto religioso. Eu não quero que você comece a praise the Lord, começar a adorar a Deus, um Deus que não existe, porque... eu não estou dizendo que Deus não existe, mas estou dizendo que não é o Deus que a igreja quer que você acredite que existe, porque aquele Deus não existe, eu garanto isso pra você. Não existe um homem barbudo sentado com um cajado punindo as pessoas lá no céu. Não existe. A única lei que existe aqui no planeta é a lei da ação e reação. Você escolhe quais sementes você vai plantar, quais frutos você quer colher. E depois você não faz mais que obrigação de colher e comer aqueles frutos que você plantou. É a única lei que existe aqui no planeta. Então, não venha querer me dizer que é Deus que está te punindo, porque isso é uma crença limitante que faz com que você, muitas vezes, inclusive, não queira expandir, porque pra você tá bom, zona de conforto, você não quer expandir mais, porque pra você o que você está vivendo está aceitável. Então as pessoas acabam não
usando isso como uma muleta para não chegar no próximo degrau da escada, para não evoluir emocionalmente, espiritualmente e como consciência, como ser. Lembrando que nós somos todos seres em consciência subindo, estamos todos evoluindo e a gente, inevitavelmente, uma hora ou outra, a gente vai precisar evoluir. E aí o que acontece? Se não aprende no amor, aprende na dor. Então, se você não quiser evoluir por amor, entendendo, compreendendo as coisas e aceitando as suas responsabilidades como suas, para pegar as consequências daquilo que você plantou e ter que colher para ter que comer, você não vai evoluir enquanto você não entender isso. Porque não existe um Deus lá em cima sentado punindo as pessoas, né? O livre-arbítrio é justamente, ele te dá assim uma mesa de sementes. Você escolhe a semente que você quiser plantar, mas tenha certeza de que você vai colher aquela semente, aquele fruto depois. Porque ele vai germinar, inevitavelmente, ele vai germinar, ele vai florescer, ele vai frutificar, e quando ele frutificar você vai ser obrigado a comer esse fruto. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas eu garanto que você não vai levantar da mesa sem pagar sua conta. Eu garanto isso pra você. E quanto antes você compreender esse assunto, mais rápido você vai ter a expansão de consciência. E quanto mais rápido você ter a expansão de consciência, mais rápido vai ser a sua libertação do ter. E quando você passa a ser, você não precisa mais se preocupar com o ter, porque o ter vai vir automaticamente. Porque nós estamos no planeta Terra, que é o planeta da matéria. Então, automaticamente a matéria se manifesta na sua vida quando você passa a ser quem você deveria ser, quem você precisa ser para para cumprir a tua missão no planeta. Tá? Eu espero que isso tenha ficado claro. Mas esse sistema que nós vivemos aqui no sistema, no planeta Terra, é o sistema do capitalismo. E dentro dele tem como que fala isso? Meu Deus, fugiu a palavra. Dentro do sistema capitalista existem alguns... eu vou falar órgãos, tá? Porque eu não lembro qual é a palavra agora em português. Existem alguns órgãos que esquece, eu não vou lembrar. O órgão da saúde, né, que são as indústrias farmacêuticas. O órgão da agricultura, que é onde, né, é a agricultura mesmo, né? É onde eles têm os animais lá eles alimentam os animais com hormônios, com um monte de coisa para o animal ficar bem gordo. Depois eles matam e vendem aquela carne completamente estragada, doente. Não tem nada de saúde ali, só parece que é bonito, mas não é. E pra quem gosta, né? Eu particularmente não gosto, acho feio. Mas essa daí, e depois tem a outra indústria, que é a indústria... agora a indústria educacional, ela tá perdendo campo, né? Então, mas ela substitui por outra educacional. Então a gente vai poder falar que é indústria educacional também, tá? Então são essas três indústrias. É a indústria farmacêutica, a indústria alimentar e a indústria da educação. Onde que entra esses três campos aqui? Na manipulação. Eles manipulam. Lembra que existe lá a pirâmide de Maslow, né? E aí dentro dessa pirâmide de Maslow, quem mais sobe, mais tem poder de alienar e mais tem poder de compreender como se aliena pessoas. Então quanto mais você estuda, quanto mais você conhece sobre a mecânica quântica e sobre assuntos que geralmente você não vai aprender na escola, mais você se liberta do sistema do planeta Terra. Da Matrix você não consegue se libertar, tá? Porque foi ela que te criou, ela sabe tudo a teu respeito, inclusive você está sendo programado o tempo todo para fazer o que ela precisa que você faça. Queira você ou não. Isso aí a gente não tem escolha, nós somos escravos do jogo, tá? Mas aqui no planeta Terra, em tanto quanto seres humanos, nós temos a possibilidade de ir buscar conhecimento. Roberto, mas eu não sei aonde buscar conhecimento. Nego, se vira, né? Cada um por si nessa hora. Você vai começar a ler tudo que você puder, vai começar a assistir tudo que você puder, começar a perceber o que é mentira, o que é verdade. É nossa obrigação como seres humanos sair por aí filtrando coisas. Porque se você sair por aí acreditando em tudo que você ouve, você não precisa ir muito longe. Você fica na sua casa, abre o WhatsApp e começa a receber as mensagens ali do WhatsApp, que você vai ver que tem um monte de fake news ali rolando, principalmente em época de eleição, né? Que o pessoal acha que é tudo verdade, né? Se tá na internet é porque é verdadeiro. Ou no Facebook, que é a maior fonte de mentira do mundo, né? E as pessoas acreditam, né? Unicórnio com asas, né? Com cabeça de tubarão, coisa mais louca da face da Terra, e tem gente compartilhando achando que é verdade. Então, é nossa obrigação, enquanto que seres em busca da expansão de consciência, olhar as coisas e duvidar daquilo, mesmo que seja de uma fonte segura. Por quê? Porque a gente nunca sabe quais são as intenções por trás daquilo. Não tem como... aqui,
Tudo, a partir do momento que você abre a sua mente e permite que algo entre lá dentro, qualquer coisa pode te manipular. Esse é o grande problema, porque nós estamos sedentos por informação, por conhecimento, e a gente começa a correr atrás de tudo. A gente vai fazer curso disso, curso daquilo outro. Quando você começa, aí é muito importante essa dica, ó. Quando você começa a dar um passo acima da escada, um pouquinho maior do que aqueles cursos, do que aqueles desenvolvedores dos cursos que você fez, você começa a perceber que aquelas pessoas que estavam te vendendo alguns cursos, no fundo, estão apenas te alienando, né? E são geralmente ferramentas que mudam a vida, que transformam a vida, que fazem com que você se reconheça no planeta e que você saiba fazer as coisas da melhor forma possível. Você descobre que aquilo nada mais era do que uma alienação. Funciona? Funciona. Sabe por que funciona? Porque as pessoas vão atrás de ferramentas para ter expansão de consciência. E elas vão na sede de crescer. E aí elas crescem, porque a energia que elas estão vibrando no planeta é a energia de transmutação, a energia de crescimento. E aí elas crescem porque elas acenderam a centelha divina dentro delas. Não porque a ferramenta foi boa, porque no final das contas, aquela ferramenta só estava servindo para manipular. Mas a tua força de vontade acabou te libertando. Porém, não existe nada mais libertador, e eu posso garantir isso pra vocês. Uma pessoa que já fez curso de tudo quanto é coisa que vocês possam imaginar, sou eu. Eu faço curso de tudo. Assim, Roberto, mas não te interessa. Me interessa, porque eu quero saber o que é, e depois eu vou decidir se é bom ou se não é. Por isso, é aquilo que eu falo sempre. Gente, um curso mal pago, um livro mal pago, um conhecimento mal pago, você pelo menos teve a experiência e a oportunidade de aprender que aquilo não é pra você. E a partir do momento que você lê alguma coisa de alguém que você percebeu que é balela ou que tem uma mentira enfiada ali no meio e a pessoa está falando que aquilo é uma realidade, já corta da sua vida, porque você sabe que de alguma maneira tá vindo manipulação ali. Isso é um sistema imposto. Então esses 3 sistemas são os que mandam na nossa vida aqui no planeta. É o da alimentação, você é obrigado a se alimentar o tempo todo. Quem come, hoje em dia assim, a gente não sabe nem o que comer mais, né? Porque os alimentos estão com agrotóxicos e a carne está contaminada com hormônios. Então você vai ficar doente de um jeito ou de outro. E isso é uma estratégia da indústria farmacêutica que faz com que você se alimente daquilo, fique doente, precise da indústria farmacêutica para tomar os remédios só que você não pode ficar sem comer, então você fica ali, é um ciclo vicioso. As indústrias farmacêuticas e a indústria de alimentação, elas estão ali, ó. Geralmente são os mesmos proprietários. Então assim, é claro que vai ter gente que tá assistindo esse vídeo agora que vai falar assim, não, peraí, eu sou da indústria alimentar, né, alimentícia, eu não tô envolvido aí. É porque você não é o tubarão que eu tô falando, você é peixinho. Mesmo que você seja uma pessoa grande, uma socialite, alguém grande na sociedade, você não é o tubarão, porque o tubarão, ele geralmente está cabeça dos 3 sistemas. Lembra que o número 3 é um número sagrado? E esse número 3, ele representa justamente isso, essas três fontes, esses 3 campos que nos alienam aqui no planeta. A educação, a alimentação e a indústria farmacêutica. Eles são os donos de tudo. De absolutamente tudo. Se você sobe lá essas pessoas que pensam que elas são um peixe grande, elas estão ali subindo ou no meio da pirâmide. As pessoas que estão lá na cabeça da ponta da pirâmide, que é 3% da população, elas são os peixes grandes. Para elas, pouco importa se amanhã o dólar vai estar R$10 ou se amanhã o dólar vai estar 50 centavos. Elas são os donos de tudo. Então é elas que determinam como que vai valer e o quanto vai valer um dinheiro. Então se não vale nada, elas não estão perdendo nada, porque o dinheiro que está no mundo é delas. A gente pega uma parcelinha ali, né, um valor assim tipo 0,000000000, infinito 0 e 1 lá no final, e a gente acha que a gente tá abafando às vezes, né? O cara tá ganhando, às vezes, sei lá, vou falar um salário que é considerado um salário bom, R$10.000 por mês, e tá achando que é rico, e tá achando que é classe alta, e não é. A gente precisa entender que rico, gente, quando a gente fala de riqueza e de pobreza, a gente não tá falando só de dinheiro, mas quando a gente tá falando de dinheiro, quando o assunto é dinheiro, R$10.000 não é nada, gente. A gente sabe que R$10.000, quando a gente pega esses R$10.000, é que a gente fala assim, né, vai virar um pouco, é até um assunto delicado de falar, porque tem gente que sobrevive com um salário mínimo e com 5 crianças, né? Eu não tô dizendo que que não é possível sobreviver com esse dinheiro. Eu tô dizendo que quando o assunto é relacionado a ego, e a pessoa acha que só porque ela tá ganhando R$10.000, ela tá ganhando o mundo, e aí você vai descobrir o que R$10.000 vale num mercado
de imobiliária ou no mercado de ações. Eu não sei se estou falando as palavras certas, eu acho que tá certo, né? Mercado imobiliário, mercado de ações, de investimentos. Então, você percebe que não vale nada, não é. Então, assim, dependendo de onde você tá ali na pirâmide, você vai achar que eu tô falando com você, mas eu não tô falando com você, eu tô falando do povo que tá lá em cima, literalmente lá em cima, e que tá dominando nós todos. Então a gente é obrigado a ficar nesse sistema. E o terceiro deles, o terceiro deles é a educação, porque a educação, a escola, você vai pra escola, você vai pra universidade, você não aprende tudo que você tem que aprender. Você aprende o mínimo necessário para que você continue mantendo o sistema funcionando do jeito que ele funciona. Quando você começa a estudar um pouco mais, que você vai pesquisar, que você começa a fazer cursos fora, graças a Deus, eu tenho a possibilidade de aprender qualquer coisa em 4 idiomas. Eu falo 4 idiomas, então quando eu tô aprendendo uma coisa, eu nunca aprendo num idioma só, eu vou em outros idiomas, eu tenho uma pancada de livro em todos os idiomas na minha casa, porque eu quero saber se a fonte está segura, se todos os idiomas estão falando a mesma coisa, ou se tem alguma coisa nova em outro idioma, porque às vezes o que está em inglês não está em francês, o que está em francês não está em espanhol, o que está em espanhol não está em português. Né? E aí, isso me ajuda muito. Então depois que a gente começa a ir pro mundo, e começa a estudar, e começa a entender que peraí, não é bem assim então que eu aprendi na escola. E eu posso te garantir que 90% de tudo que você aprendeu na escola não é do jeito que tá sendo contado. Então, assim, é uma alienação. Então, esses 3 mercados, eles nos alienam. Vou dar um exemplo para você entender o que eu tô falando, tá? A história diz que o ser humano vive há alguns milhares de anos, poucos milhares de anos, né? Porém, já existem provas, assim, provas que não tem como você duvidar daquilo. São provas, os próprios historiadores vão lá com o carbono e conseguem datar aquilo de instrumentos técnicos, brinquedos de crianças que estão no planeta, encravados dentro das rochas, que estão datadas há milhões de anos, antes dos dinossauros. Ou seja, se essa rocha datada antes dos dinossauros tem um brinquedo encravado ali dentro, um brinquedo de criança mesmo, né, que não existe, é óbvio, não existe esse brinquedo hoje, mas quando você olha, você vê que é uma bonequinha, é um boneco. Um boneco, uma boneca, não importa. Quando você vê que uma pedra, uma rocha que está datada há milhões de anos antes dos dinossauros, já tinha uma criança lá, isso significa que o ser humano estava aqui junto com os dinossauros. E isso a gente não aprende na escola, a gente aprendeu na escola que os dinossauros vieram antes, teve um meteoro, destruiu tudo e o ser humano veio depois. Não é essa a verdade. Essa não é uma verdade. Então o grande problema vai ser que, quando a gente chegar nesse assunto, porque a gente vai chegar lá, acredite, eu vou falar sobre tudo isso, eu só não vou falar se eu morrer. Se eles me matarem, daí é diferente. Mas se eu ficar vivo, gente, pode ter certeza que tudo que eu aprendi eu vou trazer aqui pra vocês. Quando a gente fala dessas coisas, a gente tá falando de crença. Porque a pessoa vai pra escola, tipo, eu fui pra escola, eu aprendi que é assim. A vida inteira eu aprendi assim. De repente, eu descubro que não é. Eu vou matar esse cara que tá falando que não é, ele tá falando uma loucura. É tipo o cara que saiu da caverna, subiu pra fora da caverna de Platão, viu tudo que é colorido, voltou pra caverna pra contar pros amigos e foi apedrejado. É a mesma coisa. Então eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo também, óbvio, porque eu posso ser apedrejado, é óbvio, e posso até morrer, porque o sistema não tem interesse nenhum que esse conhecimento saia, que esse conhecimento chegue até o alcance das pessoas, justamente porque vai de encontro com as crenças de vocês. A mesma coisa acontece no sistema educacional, tá? É tipo mundo cristão, vamos falar de religião então, vai, alienação total, né? Não só o mundo cristão, né, como qualquer outra religião. Quando você tem que ir pra igreja adorar um Deus, dentro da igreja você tem que cumprir horários, tem que ir pra missa, tem que ir pro culto, você está sendo alienado. Tá? Você está sendo alienado. E o grande problema do mundo cristão qual que é? É apresentar um Jesus Cristo lindo, maravilhoso, da pele branca, do olho azul, que não existiu. Então já começa por aí, uma grande mentira. E aí quando você vai, começa a estudar e começa a investigar e começa a ver os fatos históricos, não estou falando de fatos religiosos, que não é fato, né? A religião não é um fato. A religião não é ciência. E a gente vai olhando para a ciência. E você começa aí a olhar as investigações históricas e científicas que existem, você vê que não existe a menor possibilidade de Jesus Cristo ser aquele homem que eles apresentam, com o nariz fininho, com o olho azul, coisa mais linda do mundo, com a pele branca, reluzente,
Não existe aquele Jesus Cristo. E aí a gente já começa a tocar nas crenças das pessoas. E as pessoas não gostam de ouvir isso. Porque tá mexendo em algo que ela acreditou a vida toda. Então elas preferem fazer o quê? Desliga o canal. Sai desse canal do YouTube porque tá falando besteira. Eles preferem porque vai ter que enfrentar um problema que a vida inteira foi criado dentro deles. Vocês percebem o quanto é difícil sair do sistema? E nós estamos falando do sistema, porque o sistema é qualquer coisa que te aliena. Roberto, se o sistema é qualquer coisa que aliena, então qualquer ser humano pode criar um sistema? Pode. A gente pode criar um sistema. Existem, geralmente, o que eles fazem? Eles criam uma religião. Eles vão lá, abrem uma igreja, porque, né, óbvio, fica muito mais fácil, porque daí você pode também, todo o dinheiro que entra, você não precisa pagar taxas, e aí você abre uma igreja, abre CNPJ de igreja, não precisa pagar taxa nenhuma, e todo o dinheiro que entra como dízimo, e a pessoa vive uma vida de rei, que é o que acontece, a gente sabe que é o que acontece. Né? Isso é uma alienação, é um sistema. Então, quando a pessoa percebe que ela tem a possibilidade de manipular as pessoas, ela cria um sistema. E aí que tá o grande problema, porque a gente não percebe. A gente tá indo atrás de conhecimento o tempo todo e a gente acaba batendo a cara num sistema sem perceber, porque o sistema te oferece às vezes um livro gratuito. Né? O sistema fala assim, olha, deixa o teu e-mail aqui, o teu endereço aqui, teu nome completo, que a gente vai te mandar uma coleção de livros para você entender como que funciona a expansão de consciência, por exemplo. Aí você recebe lá uma pancada de livros e a cada livro que você lê, eu sei porque eu já li muitos livros assim, eu também já dei meu nome para receber esses livros, né, de várias instituições diferentes, e você acaba descobrindo que no final das contas, para quem está despertando e despertado, essas pessoas começam a ler e começam a perceber que há alguma coisa de errado ali dentro. Mas sabe quantas pessoas vão perceber isso? 3%. É o que cabe ali na ponta da Matrix, é o pessoal que está acordando, é o pessoal que está subindo. A Matrix é quem cria tudo isso. Então não tem nada de errado, as coisas que estão acontecendo de forma correta. Nós vivemos num campo atômico, nós somos um corpo atômico e o campo atômico leva a gente pra lá e pra cá de acordo com o que a Matrix quer. A Matrix sabe de todas as coisas, ela nos mandou aqui pra uma missão, para cumprir essa missão dentro do sistema, seja ele qual for o sistema que esteja implementado aqui no planeta. Eu espero que você tenha entendido, de uma vez por todas, qual a diferença entre sistema e Matrix. Matrix não é ruim. Tá? A gente, querendo ou não, a gente não vai conseguir se libertar da Matrix, porque mesmo quando a gente morri, Roberto, agora eu sou luz, agora você volta pra casa e faz parte do todo, o todo é a Matrix, tá? O sistema não, quando você morrer você deixa o sistema aqui, porque o sistema continua no planeta Terra, que é o planeta do ter, é o planeta da matéria, do concreto. Faz sentido pra você? Eu espero que sim. Se você gostou do vídeo, já sabe o que fazer, se inscreve no canal, curte o nosso vídeo, compartilha com seus amigos pra gente poder transformar a mentalidade do povo e continuar subindo aí em direção a uma consciência de valores elevados. Eu deixo você por aqui, mas não sem antes dizer que o que você sabe é uma gota e o que você decide ignorar é o oceano. Um beijo no coração de cada um de vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! A marca Roberto de Farias, logotipo com arquétipos, está mudando. Seu visual será logotipo com arquétipos. Todo o conteúdo é de acordo com as especificações do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O branding é necessário para a gestão e atualização da marca. Menos poluição visual e mais comunicação para você. E você, já atualizou sua marca? Acesse agora mesmo as plataformas virtuais e confira o novo conteúdo.